Você sabe quais são as taxas e para que serve dentro do Previdência Privada? Fiquem ligados, vamos abordar o assunto, pois isso muda o jogo completamente. Olá meus amigos, meu nome é Thiago Vale e hoje nós iremos abordar os tipos e as taxas que tem dentro do Previdência Privada. É muito importante que vocês saibam e se atentem para isso, tanto ao verificarem dentro do seu produto de previdência privada ou se vocês estão pensando em adquirir um produto previdência privada, porque isso pode mudar completamente o jogo se comparado a outros investimentos. A quantidade de taxas pode fazer do seu produto um bom ou um mau negócio. A primeira taxa que nós iremos abordar é a taxa de administração. É a taxa que remunera o gestor do fundo. Ela pode variar devido à complexidade. Por exemplo, um fundo que opera com o multimercado, aquele que tem nas suas composições o mercado de ações, normalmente tem uma taxa maior do que um fundo que opera apenas com renda fixa. A taxa de administração é cobrada anualmente e ela incide sobre o valor total aplicado. Taxa de carregamento ou taxa de entrada é a taxa que incide sobre os aportes, as contribuições que você vai fazer ao longo do período. Essa taxa é uma das taxas que você mais deve ter atenção se tem dentro do seu fundo de previdência. Na minha opinião, o ideal é que não tenha essa taxa ou que ela tenha um percentual muito baixo, porque se você contabilizar cada aporte, cada contribuição que você vai fazer sobre às vezes uma taxa de 1 ou 2%, isso pode mudar muito o jogo e você tem que compor dentro das taxas para ver se tem vantagem mediante a outras aplicações. Taxa de performance, como o próprio nome diz, é a taxa que está atrelada ao resultado do fundo. Normalmente é utilizado um benchmarking, por exemplo, eu vou atrelar o benchmarking ao CDI. Dessa forma, se a minha rentabilidade do fundo for acima do CDI, um percentual acima do CDI, para esse percentual eu tenho uma parte que fica para quem fez a administração do fundo. E também temos a taxa de saída, que é muito parecida com a taxa de entrada ou a taxa de carregamento. Só que para cada retirada que você fizer, a administradora do fundo também tem uma taxa em cima disso daí. Essas são as principais taxas que você deve ficar ligado. Além das possíveis taxas que nós acabamos de falar, também existe a tributação. É a parte em que o governo fica, sempre lembrando, no caso do PGBL, dos valores de aportes mais rentabilidades e no VGBL sobre apenas a rentabilidade. A tributação você tem duas formas e você tem que escolher esse tipo de tributação logo que você contrata o seu plano. Existe a tributação de tabela progressiva, que é ligada ao valor em que você vai fazer as retiradas, ou seja, se você fizer retiradas anuais até do 22.847,76, até esse valor é isento de tributação. Acima de 55.976,16, você tem incidência de 27,5% de imposto. Também temos a tabela regressiva, que é aquela que, ligada ao tempo, que ao longo do tempo ela vai diminuindo a tributação. Dentro da tabela regressiva, até 2 anos você tem incidência de 35% de imposto de renda e acima de 10 anos, esses percentuais eles são escalonados e acima de 10 anos a alíquota mínima é de 10% e logicamente os seus aportes têm que ter mais de 10 anos. É isso aí, quando a gente fala de taxas e tributações na Previdência Privada, essa é a informação atualizada. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, não deixe de colocar nos comentários, eu vou ter um grande prazer em respondê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.